Olá, graça e paz. Este é o canal Segunda Opinião Ricardo Costa. Eu falo com vocês daqui dos Estados Unidos. Eu espero que todos vocês estejam bem. Então, o assunto é esse daí. Valdomiro Santiago é campeão, o líder evangélico que mais ganhou. E eu vou explicar daqui a pouco para vocês o que Valdomiro Santiago mais ganhou. Eu sempre, quando um falso profeta, um falso pastor, um falso apóstolo se lasca, eu tô aqui para dar essa notícia para vocês. Eu amo dar essas notícias quando um falso profeta se lasca. Você que não é inscrito nesse canal, te peço que você se inscreva, ative as suas notificações, vai lá, dá uma badalada no sininho, me ajuda, dá o like e depois, no final de tudo, da labareda, você comenta, tá bom? Eu estava assistindo lá no canal do André Carpano, nosso parceiro, nosso amigo, e o Carpano estava tratando desse assunto do Valdomiro Santiago, e eu fui lá no site da UOL dar uma conferida. Então, tá aqui na coluna do Rogério Gentili, eu já ia falando Danilo Gentili, não, do Rogério Gentili, tá aqui. Igreja de Valdomiro é condenada 15 vezes em 30 dias por dívidas. Olha, tá aí, a foto aí dele sorrindo. Tá essa foto sorrindo, essa foto é de 2017, mas de lá para cá, Valdomiro Santiago não tem sorrido tanto assim. Vamos lá, notícia, ó. Em 30 dias, a Igreja Mundial do Poder de Deus, fundada pelo apóstolo Valdomiro Santiago, balela, apóstolo coisa nenhuma, foi condenada 15 vezes pela Justiça de São Paulo por dívidas com proprietários de imóveis alugados pela instituição. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Essa matéria, eu coloquei aí, ele é campeão, ele é o líder religioso que mais ganhou. Eu estou querendo dizer, ganhou mais processo, mais dívidas, ganhou mais notificações dos... aquele camarada que vai lá levar a notificação, oficial de justiça, ele ganhou mais isso daí, tá bom? Aqui, levantamento feito pela coluna de 23 de maio a 21 de junho, mostra que os débitos ultrapassam, nesses 15 processos, a cifra de 2,5 milhões. Os imóveis foram alugados para serem utilizados como templo, casa de pastores e estacionamento para cultos. O que acontece? Isso daí foi 15 em 30 dias só no estado de São Paulo. Isso está acontecendo no Brasil todo, em todos os estados da instituição, da federação, está tendo esse problema. Valdomiro está aí tendo percas uma atrás da outra, são várias percas na justiça, ganhando vários processos, perdendo vários processos e ganhando dívidas. Ele é o líder religioso que está mais ganhando dívidas. Vamos lá. Um exemplo aqui. O comerciante A, B, por exemplo, de 67 anos, alugou em 2014 um imóvel em Mogi Guaçu, no interior paulista, para a Igreja Mundial. De acordo com o processo aberto contra a igreja, os valores combinados em contratos não são pagos desde 2019. Várias foram as tentativas de se resolver extrajudicialmente a questão através de cobranças verbais e escritas, afirmou o comerciante à justiça. O juiz Roger Garcia Carniel condenou a igreja a pagar 381 mil ao comerciante. O valor será acrescido de juros e correção monetária. Daí aqui, ó, tem um outro processo, um funileiro cobra uma dívida de 20 mil em São Bernardo, e tá aí, o cara vive de bico, está dependendo do aluguel, está gerando transtorno.
A, em contrapartida, a igreja arrecada doações vultuosas e, mesmo com a pandemia, continua a arrecadar. Ressalta-se que as arrecadações ocorrem não apenas nos templos, mas também nos programas de televisão e pelo site, afirmou o advogado da Justiça. Tá aí, tudo aí, ó. A igreja pode recorrer. Ao se defender nos processos, a igreja diz ser uma instituição sem fins lucrativos e que é público e notório que vem enfrentando dificuldades financeiras, principalmente pelo longo período da pandemia. Eu vou falar algo para vocês. As igrejas que se chamam evangélicas, elas já na sua criação, na sua instituição, na sua ali concepção, ela já é uma mentira. Por quê? Eles falam que eles estão criando uma instituição sem fins lucrativos. Quando ela vai lá no cartório registrar aquele CNPJ ungido, aquele CNPJ abençoado, ele fala lá no cartório, pergunta se é uma instituição com ou sem fins lucrativos. Na mesma hora, esses líderes falam, não, sem fins lucrativos. Mas que na prática não é isso que nós vemos. Na prática, nós vemos que essas instituições, essas chamadas igrejas, que igreja não tem nada a ver com isso, essas instituições religiosas financeiras, elas existem com um único e exclusivo objetivo, é arrecadar dinheiro. Arrecadar dinheiro não é para outra coisa, é para ter lucro. Tanto é que você vê aí esses líderes religiosos ostentando os seus jatinhos, os seus iates, as suas fazendas, né, Valdomiro? As suas fazendas suntuosas, com milhares de cabeça de gado. Você vê aí os seus iates, os seus helicópteros, os seus jatinhos, as suas mansões, as suas empresas que eles compram, canais de TV, bancos e vai. Você vê aí Edir Macedo com a sua instituição sem fim lucrativo, com lucros absurdos, a ponto que ele se tornou um bancário, um mega empresário, donos de canais de TV em várias partes do mundo, donos de banco, donos de empresas das mais variadas, e eles estão aí com essa conversa fiada de sem fins lucrativos. Mas vamos lá. A Mundial, que diz que em seu site possui a cerca de 6 mil templos, não nega as dívidas nos processos, mas questiona os cálculos apresentados. Os recursos ainda não foram julgados, processos está aí, ó, de 21 de maio a 21 de junho, está aqui, ó, na tela, os processos. E isso daí, gente, tá? Você vê aí várias reportagens, eu já tratei disso aqui no canal. A forma que a Igreja Mundial gere os negócios, o dinheiro, a arrecadação dos dízimos e ofertas, eles não têm um escritório central para vir estar pagando os aluguéis, os salários de pastores, as despesas de água, luz. Então, cada pastor da instituição Igreja Mundial, ele fica responsável em pagar o aluguel daquele templo que ele está cuidando. Só que, em contrapartida, a sede a que esse pastor é submetido também cobra todo o dinheiro da oferta. Então, nos últimos 3 meses, houve uma certa explosão de inadimplência, algo que já vinha acontecendo. Não é difícil você ver aí na internet membros, obreiros e pastores gravando vídeo que o templo está fechando, que o certo templo está sendo entregue a chave ao dono do imóvel,
você vê ali revoltas de membros que não aceita, que tem pago o dinheiro do aluguel e o dinheiro todo é transferido para a sede, para a matriz. E o curioso tudo é que muitos desses membros, desses fiéis, eles acreditam que o apóstolo, assim denominado apóstolo Valdemiro Santiago, não está sabendo nada do ocorrido. Eles ainda acreditam que o apóstolo Valdomiro Santiago é um santo homem de Deus. Você vê nos vídeos, apóstolo, eu acredito que você é um homem de Deus, faça alguma coisa. Apóstolo, você é um homem de Deus, você tem que saber do que está acontecendo. Não, o apóstolo Valdemiro Santiago sabe disso, a sua filha, que gere os negócios da empresa, sabe do que está acontecendo, e a ordem para não pagar os aluguéis e empurrar com a barriga está vindo de cima. A ordem vem de cima, vem para os seus pastores regionais, os bispos regionais. Os bispos regionais cobram das sub-regiões, dos setores, né? E os pastores lá na ponta da linha estão aí sendo implodidos nessas situações, passando vergonhas, tudo. E eu comemoro. Sempre que... Ricardo, você não tem o amor ao evangelho? Eu tenho amor ao evangelho de Cristo, ao evangelho que não tem barganha, que não tem aliança com a política, que não tem essa aliança com essa ostentação, o evangelho que não serve ao Deus Mamon. Aí sim, esse é meu compromisso. Meu compromisso é combater as heresias, combater os falsos profetas, combater aí os falsos pastores, os falsos apóstolos que vivem para enriquecer à custa de pessoas incautas, pessoas que não conhecem a verdade do evangelho, a verdade da escritura. Ou você vê que o apóstolo Valdemiro Santiago, ele chega a cobrar não somente o dízimo, ele cobra o trízimo, um tal suposto dízimo aí em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não é difícil você encontrar aí um fiel dessa instituição o servindo dessa maneira. Cristo pôs fim à lei. Na cruz ele aniquilou tudo isso, aniquilou a lei. Depois, assim como Jesus de Nazaré já tinha predito, já tinha profetizado que não ia ficar pedra sobre pedra, que aquele templo, que aquele orgulho judaico, aquela aberração ia cair por terra. E esse povo segue dessa maneira, servindo ao templo e servindo uma lei que não existe mais. A lei de Moisés se findou, o começo na cruz e culminou na queda do templo. Mas aí esses falsos profetas seguem, erguendo esses templos de pedra, as multidões seguem eles e com toda falsa doutrina, com todo tipo de heresia, vai enganando e enriquecendo esse povo. Tem uma frase do nosso amigo reverendo Hafner, do canal Voo da Coruja, que eu acho interessante, que é verdade. Se Valdemiro Santiago parar agora com todas as igrejas, com todos os templos, com todos os negócios, ele já tem uma fortuna acumulada dele, pessoal dele, da filha, da família, que ele vai viver aí mais 2, 3 gerações como milionário, desfrutando do bom e do melhor, e as pessoas enganadas que frequentam os seus templos vai continuar aí na miséria, passando fome, tirando o sustento de dentro da casa para estar servindo a ele. Então tá aí Valdemiro Santiago, campeão em processos, campeão em dívidas, campeão em intimações, isso no Brasil inteiro, não é só no estado de São Paulo. E mais uma vez, conforme tem um vídeo aqui no canal, Valdemiro Santiago derretendo em processos.
tá bom? Fica com Deus, tenha um ótimo dia, graça e paz.